Pessoal, vocês viram que Xandão hoje fez o que todo mundo queria, né? Fez a alegria da galera pré-carnaval e ele liberou as imagens da reunião que todo mundo queria ver. Então, sem maiores delongas, eu já vou para análise daqueles trechos que eu selecionei que eu achei que são os mais marcantes, tá? Então, primeira coisa, Augusto Heleno dizendo, General Heleno dizendo que o golpe tem que ser dado antes das eleições, tá? E eu achei esse trecho, eu sabia que ele era golpista, tá? Mas a prova cabal, assim, tá escancarada, tá aí para quem quiser ver. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Só isso. Bem, pessoal, o Augusto Heleno, ele realmente aprontou, tá? Ele falou na reunião que estava infiltrando agentes da BIM dentro da campanha do Lula. E ele foi interrompido pelo Bozo. A hora que ele começou a falar nisso, tá, o Bozo falou, peraí, Heleno, essas coisas você conversa comigo em particular, tá? Não é pra expor aqui pra todo mundo. Então, assim, olha o nível de degradação da democracia que a gente já vivia naquele momento. Conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Pessoal, não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Bem, agora vamos pro Paulo Sérgio Nogueira, tá? O Paulo Sérgio Nogueira era comandante do Exército e quando o Braga Neto, que era ministro da Defesa, vira candidato a vice na chapa do Bozo, o Paulo Sérgio Nogueira vira ministro da Defesa. Então eu acho que nesse momento aí ele já era, em junho de 2022, eu acho que ele já era ministro da Defesa, tá? E ele dizendo ali, olha, estamos fazendo reuniões semanais com os comandantes das Forças Armadas para ver o que a gente pode fazer nessa questão aí do golpe. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas. Sobre esse trecho do Nogueira, uma coisa que chama muita atenção é o Paulo Guedes ali, né? Só ali de cabeça baixa, franzindo na testa, fingindo de morto. Eu queria colocar aqui um comentário sobre isso, né? Paulo Guedes iniciou a carreira colaborando com a ditadura sangrenta de Pinochet. Não satisfeito, e ainda sem ter dado tempo de salvar a biografia, mostrou de novo seus valores integrando como chefe de Estado em um governo amante do autoritarismo e reacionário e golpista. Esse é o Paulo Guedes. Eu acho grave, pessoal, porque o Paulo Guedes faz elucubrações sobre democracia, dizia que não tinha nada de errado ali com o governo Bolsonaro em termos democráticos, tal, que era a extrema-direita, a direita se manifestando e tal.
E você veja que ele participava de uma reunião em que o ministro do GSI falava que estava infiltrando gente da ABIN dentro da campanha do Lula, tinha gente falando em dar golpe de Estado antes das eleições, e ele tá lá, né, presenciando tudo ali e continua no governo, né? Então, sem comentários. Bem, pessoal, aí seguindo, eu queria falar, porque tem um trecho da reunião que eles fazem um freestyle ali, tá? O Bolsonaro começa a soltar, vomitar aquelas teorias de conspiração da extrema-direita. E engraçado, porque isso tudo vem da extrema-direita americana, o pessoal do Trump. E eles têm uma obsessão com a questão da pedofilia. Então eles adoram atribuir aos adversários essas questões. E também colocaram ali, são obcecados, né, com essa questão de consumo de drogas, de também questão de homossexualidade e tal. E eles misturam isso tudo, né, e atribuem aos adversários uma coisa meio louca, né? Agora, eu não posso deixar de chamar a atenção que normalmente as pessoas externalizam aquilo que elas estão cheias por dentro, tá? Ou seja, o ambiente que elas vivem e tal. A gente viu isso no caso do Zé Trovão. Ou seja, a extrema-direita adora acusar os outros de consumo de drogas e tal, quando muitas das vezes são eles que estão afundados nisso aí. O Barroso mente no Reino Unido. Será que alguém tem algum vídeo dele por aí? Igual dos 4 hotéis cubanos? Será que tem fraude dentro do TSE? Será que o ministro do TSE é milhões de dólares cada um? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que é grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório. 3 ministros, 2 ganham 30 milhões de dólares e um ganha 50 milhões de dólares. Imagine, pessoal, se eu fui num evento, eu já fui convidado para conhecer locais cabulosos aqui no Brasil. Será que nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína, ou eu tivesse tido relações sexuais com outro 12 anos, o que vocês acham que acontecer com o povo agora? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Ou fora de Brasília? Bem, mais 2 pontos pra gente fechar. Um é piada, né? O Bolsonaro dizendo ali que nós, o pessoal do governo, que eles têm inteligência acima da média. Normalmente, né, faz parte também do ignorante se achar muito inteligente. Então, mas não deixa de ser engraçadíssimo ver o Bolsonaro falar isso. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. E aí, para encerrar esse vídeo, eu escolhi a imagem do Arthur Lira, tá? Com a camisa do Bolsonaro, porque vocês vejam que o Arthur Lira, ele tá até reunido com o Lula agora, nesse momento, tá? São 2 horas e 2 minutos da tarde, e ele tá lá reunido com o Lula, tal, chantagem, a gente já sabe o que vem aí. Mas, gostaria desse comentário curioso que em nenhuma das versões do decreto de golpe, os golpistas cogitam a prisão do Arthur Lira. E eles cogitam a prisão do Pacheco, dos ministros do STF e tal, mas do Lira jamais. Né? Porque eles sabiam que o Lira apoiava o golpe, né? Apoiaria um golpe. Isso era muito claro, tá? O Lira ficou calado várias vezes, que o Bolsonaro ameaçou. Então, enfim, isso aí... Ou seja, os próprios bolsonaristas tinham isso com uma clareza bastante evidente, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.